Olá, tudo bem com você? Estamos começando aqui mais um dos nossos cultos semanais da Primeira Igreja Batista em Cascadura, no Rio. Espero que você esteja bem aí na sua casa. Hoje é dia 6 de agosto de 2025. Estamos iniciando o segundo semestre deste ano e pedindo a Deus que Ele esteja nos acompanhando, nos abençoando em todos os momentos. Nesse primeiro momento do culto, eu quero ler com você o texto bíblico que está no livro de Josué, capítulo 1, dos versículos 5 ao 9, quando Deus diz para Josué que ele deve ser forte, corajoso, não deve temer, porque Deus está com ele em todos os momentos. E você vai notar que nesse texto bíblico, ele repete isso várias vezes, desde o 5 até o 9. Deus vai confirmando, não tema, seja forte, eu estou contigo. E que esse recado sirva para você, neste momento que você está assistindo esse culto. Que você pense que é isso que Deus tem para dizer para você. Seja forte, não desiste, eu estou contigo. Vamos ler esse texto bíblico então? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ser forte, corajoso, não temas nem desanimes, pois Jesus irá na frente e sua luz te iluminará. Ser forte, corajoso, não temas nem desanimes, Pois aquele que entre nós está, a coragem te dará. Nas mãos de Cristo sempre estarás, e certamente vitória terás. Eu sei que
Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Aleluia. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está. Receba a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Levanta sua voz, seguro estou. Seguro estou em ti. Tu és o Deus do amor. Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos. Preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, Senhor. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar. Posso confiar Que a vitória está por vir. Seguro estou em ti. Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos. Eu ergo minhas mãos. Preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer. Continue com as suas mãos levantadas e creia, meu irmão, que você está seguro nas mãos do Senhor. A palavra de Deus te garante: mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somos mais do que vencedores no Senhor Jesus. Cante seguro. Seguro estou em ti. Tu és o Deus, Deus amor, não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, eu ergo minhas mãos. Preciso receber Tua palavra, Senhor, a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Cante, seguro estou em ti. Seguro estou em ti. Eu ergo minhas mãos. eu ergo minhas mãos. Preciso Eu ergo minhas mãos, ergo minhas mãos. Eu ergo minhas mãos. Preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, meu Senhor. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, Jesus.
queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 6 de agosto. Amém? Espero que o seu dia tenha sido um dia abençoado, que você durante a trajetória, a sua agenda, você pôde ter percebido a presença do Senhor, você possa ter orado ao Senhor, agradecido ao Senhor. E se você está me vendo, você está na missão. Amém? Você pode adorar o Senhor aí junto com a Rose, que sempre conosco aqui lá de Unamar, participando da vida da nossa igreja, mesmo distante geograficamente. Estou aguardando um convite aí para passear por lá, enfim, aqueles papos de crente. Você pode ler a palavra do Senhor em Josué capítulo 1, versículos 5 e 8, quando Josué vai assumir a liderança do povo de Israel, quando Moisés morre, ser forte e corajoso. Todos os filhos de Deus são fortes e corajosos, e essa força, essa coragem, ela é dada pelo Senhor, e o Senhor nos fortalece. Eu não te mandei eu, estou contigo. Então, não importa onde nós andemos, não importam as circunstâncias, somos chamados a viver com coragem. No reino de Deus não tem covarde, no reino de Deus não tem medroso, no reino de Deus não tem frouxo, no reino de Deus não tem tímido, e vocês sabem disso. Eu prego sobre isso, eu vivo sobre isso, a palavra de Deus fala sobre isso. Vocês adoraram o Senhor cantando Ser Forte e Corajoso com Prisma, e esse louvor segurança, né? E aí, entregou a Deus a sua oração hoje? Entrego a ti. Entregou nas mãos do Senhor? Está bem guardado. Se você não fez isso ainda, dá uma paradinha no vídeo, vai orar, dobra os seus joelhos, está à mesa, não sei onde é que você está, se você pode fazer isso. Ou depois que terminarmos o culto desse dia ou desta noite, você coloque diante do Senhor. E na reflexão que teremos nesse momento, fala sobre isso. Fala sobre Josué. E olha que a gente não combina nada. A Rose prepara de um lado, lá na igreja agora é o Diego, prepara também, eu preparo daqui. Às vezes a gente pontua uma coisa ou outra, mas em oração o Espírito Santo vai costurando, né? Entretecendo aquilo que ele quer falar ao coração do seu povo. Amém? Descansei aí alguns dias com Dona Rosana, viajamos um pouquinho pelo interior de Minas Gerais e do interior de São Paulo também, revisitando alguns lugares que eu já trabalhei quando eu era pastor de missões do Meia, algumas cidades onde nós tínhamos plantação de igreja, revitalização de igreja, organizamos igreja. Dessa vez eu passei de uma outra forma e conhecendo, sempre visitando alguma igreja batista, sempre passando em frente, louvando a Deus pelo povo crente, que é o nosso povo, que está nesse Brasilzão todo, levando esse Jesus que transforma. E como é bom quando você passa nas cidadezinhas menores e tu vê a casa do Senhor lá, outras denominações também que estão servindo ao Senhor, mas o povo batista é um povo missionário, é um povo corajoso, é um povo que tem levado a mensagem de Jesus. Queria ler o texto com vocês, né? Abra sua Bíblia aí, Êxodo 17, um texto que falou comigo semana passada, não um texto quando eu estava lendo, mas eu lembrei do evento, e aí a gente vai para ler. Então aqui 17, para introduzir o que eu vou falar. Qual o contexto? O povo sai de Israel, vai para o deserto, Deus dá a vitória, passa pelo Mar Vermelho. Se você vir aqui, ó, o Cântico de Moisés, no capítulo 15, né, a perseguição que houve, né, a passagem pelo mar, eles atravessam o mar, vem o Cântico de Moisés, lindo, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, ele é o Deus do meu Pai, por isso eu exaltarei. Então, você vê 16, Deus suprindo com o maná, o povo reclamando, Deus manda as cordonizas, o povo murmurando, todas essas coisas de orientações. No versículo 17 começa a murmuração por causa da água. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés:
Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos, a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, liderança. Leva contigo em mão o bordão, o cajado, com que feristes o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, preste atenção no texto, eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Essa é a parte do capítulo. Eu vou para outra parte que eu quero refletir com vocês. Então veio Amaleque, líder dos amalequitas, e pelejou contra Israel em Refidim, lá no acampamento. Com isso, ordenou Moisés a Josué, que era braço direito dele: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, lá no monte, no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão, o estandarte. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume, ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes, até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? O que eu queria pensar com vocês no dia de hoje? Nós encontramos o povo de Israel começando a andar para a terra prometida, e independente da nossa missão, independente do nosso destino, do nosso roteiro, da nossa jornada, nós sempre viveremos lutas e dificuldades. Passaremos por desertos, por vales, teremos inimigos e tudo mais. Mas o que nós aprendemos no texto sempre, em toda a palavra, é a provisão de Deus. É Deus que é dono de tudo. Não existe outro dono em lugar nenhum. Deus é soberano, é um dos atributos de Deus incomunicáveis a nós seres humanos. É Ele que tem um domínio absoluto sobre todo o universo. Eu sempre falo isso para vocês, não existe o que? 1 milímetro na face do universo que não tenha o domínio do Todo-Poderoso, do Deus El Shaddai, do Jeová. Louvado seja o nome dele. O que seria de nós se ele não fosse Deus? Vivemos numa sociedade, então, pós-moderna, relativista, em que se perde os absolutos, a verdade. Isso é fruto do liberalismo dentro da sociedade como um todo, na virada do milênio, do século, e dentro de muitas de nossas igrejas. Os liberais estão aí, comendo pela beirada, pelas bordas, enganando muito crente que não conhece Bíblia. Palavras boas, são muito cultos, dedicados, teologia do bem-estar, coloca tudo no lugar, o discurso do politicamente correto, e as pessoas estão sendo as suas mentes corrompidas, o que nós chamamos de sofismos.
E nossa denominação tem uma galera aí, lá em São Paulo tem uma galera liberal forte, tem uma escola sofista liberal forte, atualizando a Bíblia. E em outros lugares, mas a gente fala do nosso arraial, a gente corta na nossa carne. Quando nós vemos esse texto, nós vamos perceber que quando existe uma demanda, o Deus está suprindo. Só que o povo de Israel sempre foi murmurador, sempre foi reclamador, sempre foi de dura cerviz, de um modo geral, e lógico, aqueles que eram seus servos e cumpriram a missão. E até hoje Israel, que Israel de hoje, já falei para vocês, não é o Israel da Bíblia aqui, nunca esqueça isso, israelenses hoje. Não tem mais povo de Israel bíblico nos dias de hoje. Já preguei sobre isso para vocês. Quando nós olhamos para cá, um povo que reclama, eles tinham visto tudo aquilo. Testemunhas oculares dos milagres. Milagre não é um problema, eu já falei para vocês. Cuidado para pedir um milagre. O milagre vai ser testemunha lá na tua frente, ele vai te acusar. Quando você recebeu o milagre de Deus, a intervenção de Deus, a provisão de Deus, você desobedece, entra na rebeldia de novo e lá na frente o milagre vai dizer para você: então, tá precisando de milagre? Pode orar. Deus faz na hora que Ele quer, não na sua hora. Mas nós exercemos a nossa fé em Cristo Jesus. Milagre veio? Aleluia. Deu culto de ação de graças? Louvado seja Deus. Mas não esquece não. Quanto mais ser dado, mais ser exigido. A gente vai, melhorando o nível, como a gente costuma dizer. O povo então reclama, Deus vai lá e manda Moisés, fere a rocha lá, tudo tranquilo. Resolveu aquele problema. Mas quando você acha que resolveu um problema, vem outro. Moisés resolvendo um problema interno, dentro do seu arraial, e já tinha vindo o inimigo, marchando para que era Amaleque. Os amalequitas se tornaram inimigo do povo de Israel, no decorrer da caminhada. E ele chega. Por que ele chega? Porque a fama de Moisés e do povo já era grande. Sai do Egito, vivo, né? O mar se abre. Aí começa, irmãos, é a fama. Naquela época não tinha rede social não, mas andava. Caminha forte. Hoje então, nossa, como anda mais rápido do que qualquer coisa. Ele então vem para tentar dar uma derrubada logo. Vamos para pegar, eles estão chegando agora, é mais ou menos assim. A pessoa está chegando num lugar, não deixa ela se ajeitar não. Vamos bater logo, matar, destruir, porque esse pedaço aqui é nosso. Os amalequitas, eles eram nômades, como todos eles, eram clãs e dominavam pedaços. Assim como foi seguindo o povo de Israel para a terra prometida, que já era... Nunca esqueça, quando Moisés está indo para a terra prometida e os povos vão sendo retirados, e nem todos saíram, e nem o povo conseguiu tirar todo, é aquela terra que já pertencia lá atrás a Abraão, tá? Abraão, Isaac, Jacó, tudo isso do patriarcado que a gente conhece. Beleza, ele vem. Nós vamos aprender no texto, irmãos, algumas coisas, alguns princípios que a gente nunca pode esquecer, tá? Que sempre existirão pessoas que vão pelejar contra nós. E talvez você esteja vivendo uma peleja grande. Fica tranquilo. Está nervoso? Não está dormindo? Está ansioso? Esquece isso. Entrega na mão do Senhor. Segurança no Senhor. Ser forte e corajoso. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus não disse que nós íamos ser. Jesus não disse que estávamos caminhando para ser. O mundo que está à nossa volta carece da igreja, que é você, de testemunho de fé, de coragem, de resiliência, de obediência. Não importa as circunstâncias, os eleitos de Jesus, os filhos de Deus, estarão sempre de pé, porque o Senhor está conosco. Amém? Então, não tem esse negócio, aceitei Jesus, eu não gosto dessa expressão, aceitar Jesus, porque a gente não aceita Jesus. É Jesus quem nos aceita, ok? Os pregadores aí, com uma visão muito humanista, ficam fazendo apelos para lá e para cá. Eu não tenho essa visão. Jesus salva as pessoas na hora certa, no momento certo, na pregação do Evangelho, lá na igreja, quando nós nos reunimos. Agora, se você estiver ouvindo aqui, não é de Jesus, o Espírito Santo vai falar com você. Se é teu dia de salvação,
você vai nascer de novo, você vai confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, e a primeira coisa que você vai fazer é se batizar. Não esqueça disso. Tem um montão de gente frequentando a igreja, ainda é batizado, não anda com Jesus. E o negócio é sério, né? Quando nós olhamos então para esse ambiente de pessoas que andam com Jesus e não vai ter problema, esquece isso. Para de sofrer, já viu isso aí? Você sabe que eu critico pra caramba esse slogan aí. Isso é um engodo. Isso é uma mentira para atrair as pessoas para essas seitas e, ó, pegar a merreca do povo, din-din do povo, para bancar o luxo dos magnatas da fé desse país. E vocês sabem quem são todos eles, e todos eles são neopentecostais. Ok? Beleza, veio. Com isso, chegando a notícia, Moisés ordena a Josué. Josué era um general, era um comandante, companheiro lá desde o início, né, vivendo, né, da libertação do Egito. Ele já deveria ter algum tipo de experiência no ambiente que ele estava lá, e ele se torna ali, como Caleb também, braço direito e esquerdo de Moisés. E outros que estiveram aqui, como agora a gente vai ler. Ninguém faz nada sozinho, só que tem uma liderança específica. Aprenda isso. Deus levanta pessoas, no caso de pastores, missionários, mestres, profetas, para estarem à frente, lá no fronte, para apanhar primeiro, para ser o alvo grande, para Satanás bater, e ele vai ter sempre apoio de pessoas ao lado, em todas as coisas. Não somente numa perspectiva espiritual, mas dentro da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso estudo e na sociedade. Ele já chama Josué. A função dele era essa. E ele diz o seguinte: escolhem homens e saem. Essa escolha de Josué para os homens eram aqueles capacitados para a guerra. E eles foram lá, levaram, ele foi. O texto diz para ele pelejar e diz assim: vai, amanhã eu vou me encontrar com vocês. Eu estarei lá no alto do cume, lá do alto do monte. Estratégia. Tudo na vida precisa de estratégia. Se você não cria estratégias para a sua vida, e talvez você esteja passando momentos difíceis na sua história, ou talvez estagnado em muita coisa, porque você não usou as estratégias adequadas e, lógico, você não botou Deus no negócio. Então, no momento em que ele recebe a ordem, tem que pelejar. Tá fugindo de peleja? Tá fugindo do Golias? Tem um monte de crente que terceiriza os seus Golias e nunca sai do lugar. Davi só entrou em outro nível na sua história quando ele derrubou Golias e novos desdobramentos aconteceram. Mas tem que ir lá encarar o gigante. E nunca esqueça, como eu digo para você, Golias era grandão, mas tinha uma testa grande. E foi lá que Moisés, o jovem Davi, mandou uma pedra, certo? Aleluia por isso. Não terceirize o seu gigante, ser forte e corajoso. Diante disso, eles foram, um dia antes. No outro dia, Moisés já estava lá, no outeiro, junto com o bordão, o cajado que estava na mão dele. Fez Josué, então, como Moisés dissera, e foi pelejar, já começou a peleja. Moisés, então, não estava sozinho, ele estava acompanhado. Moisés era o líder, mas sempre tinha seus auxiliares. Moisés estava à frente, mas sempre treinava pessoas, discipulava pessoas, mostrava para as pessoas como é que se fazia. E isso nós aprendemos com o povo de Deus, nós aprendemos com os profetas, nós aprendemos com Jesus. Jesus não precisava de ninguém para fazer nada. Mas ele levantou homens, trabalhadores, servos de Deus. Nunca esqueça, quando você olha para a palavra de Deus, Deus sempre escolheu homens e mulheres na perspectiva profética e dos apóstolos, homens, ministérios masculinos, para liderar o povo. Todos trabalhavam. Deus não chama vagabundo. Deus não chama pessoas que fez um montão de coisa na vida, deu errado em tudo, aí vai ser pastor. Já vi umas histórias dessas. E tem muito pastorzinho por aí Nutella ganhando dinheirinho às custas do povo de Deus, com esses ministériozinhos que não servem para nada, só encheção de linguiça. Quando nós olhamos, irmãos, para o texto, Arão e Hur estavam lá, ele sobe. Quando Moisés levanta a mão, o povo prevalecia. No relacionamento que Deus tinha com Moisés, no chamado, existia um mistério. Então, naquele momento, quando ele vai para o monte,
Não tem por que você não saber, ele vai levantar as mãos. Mãos santas, como diz o Evangelho. Levante as mãos santas diante de Deus para adoração e louvor e para abençoar pessoas. E naquele momento, irmãos, existia uma coadunação, uma junção entre o mistério, entre o eterno, entre o espiritual, entre o metafísico, entre o atemporal com o temporal. Naquele momento, Moisés estava com as suas mãos levantadas e Deus estava naquelas mãos trabalhando com Josué. Só que Josué estava lá na batalha. A gente aprende a importância da intercessão. Quando nós mandamos e enviamos pessoas, seguramos a ponta da corda, quando nós estamos orando, intercedendo por pai, mãe, filho, irmão, pastor, missionário, a gente aprende, era uma oração aqui, não uma oração construída simplesmente com palavras, mas com gestos. Ele foi até o monte. Moisés foi o líder que andou com o seu povo. Nós estamos cheios de líderes aí, pastores que só vivem dentro de gabinete, no ar-condicionados, outros que só querem viver no ambiente de palestra, não vivem com o povo, não tem cheiro de ovelha, não sabe onde a ovelha mora, não sabe o que ela passa, não tem projeto, não vai, não vem, vive um ambiente completamente estranho, como Alice no País das Maravilhas, nos seus castelos. Olha para Moisés. Olha para Jesus, o ministério de Jesus, todo o ministério de Jesus foi na rua, foi com as pessoas, conhecendo a história de Jesus. Eu louvo a Deus por isso. Precisamos sair das quatro paredes, significar o significado de igreja, um monte de igreja templária, um monte de crente que só vai na igreja dia de domingo. Eu critico muito isso. Muitas de nossas igrejas estão vivendo uma mornidão, pessoas mornas, púlpitos mornos ou mornos. Faltando profeta nos nossos púlpitos. E isso me entristece e eu tenho lutado contra isso, e é um domínio dos liberais dos nossos púlpitos que não conhecem o Evangelho, não prega. Ele estava lá, mas só que as mãos começaram a ficar pesadas. Não dava para ficar o dia todo. Quer fazer um teste? Tu não aguenta 15 minutos. Não aguenta 15 minutos. E ali, eles perceberam. Aí os auxiliares, percebendo que o líder já estava cansado, mesmo no ambiente do metafísico, do espiritual, eles foram pegar uma pedra. Colocaram para Moisés sentar, para ele descansar, porque ele estava em pé, as pernas estavam doendo. Ele já não era menino, mas ele estava lá cuidando do povo dele, à distância, mas em oração, vendo a peleja. O texto diz que quando as mãos baixavam, os amalequitas venciam. Quando ele conseguia pegar fogo e levantava a mão, o povo de Israel, Josué, prevalecia. Louvado seja Deus por isso. É para a gente aprender, irmãos, que mesmo no chamado da unção que todos nós recebemos, ninguém é super-homem. Nós nos cansamos, nós precisamos de momentos sabáticos, nós precisamos separar um tempo de oração, nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos viver a obra do Senhor, e viver a obra do Senhor é viver o Evangelho. Ele se cansa. Os seus dois auxiliares, Arão e Hur, vão lá e pegam a pedra. Nós sempre precisamos de pessoas ao nosso lado. Se você é um Moisés hoje, permita que Arões e Urs, como Josués, Calebes e tantos outros estejam do seu lado. Para de ser centralizador. Dentro de casa, dominar tudo. Cada um tem um papel, o homem tem seu papel como cabeça do lar, a mulher tem o seu papel, os filhos, dentro do negócio, da empresa, o que seja, na igreja. Quantas pessoas estão dentro da igreja que quer dominar? Preguei sobre isso domingo, dos diótrefes, a galera que gosta da primazia na igreja. A primazia de Jesus, a igreja de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas eles tiveram a iniciativa e pegaram uma pedra, uma simples pedra, é o que tinha lá. Senta aqui, meu velho, senta aqui, Moisés. E Moisés ficou sentado. Aliviou as pernas, aliviou, só que os braços continuaram cansados. O que aqueles homens fizeram? Ficaram em pé e eles seguraram os braços de Moisés. Imagina a cena, simples, ele lá no alto do morro olhando.
Eu fico imaginando, talvez, Josué, o texto não diz, mas se eu estivesse no lugar de Josué, à frente do povo, pelejando, eu ia dar uma olhadinha e falar assim, caramba, os braços de Moisés estão abaixando, ele está cansado. Ah, mas Deus sempre providencia outras pessoas para estarem conosco. E ele olhava lá e os braços lá. Se você não é o Moisés, seja um Arão. Se você não é o Moisés, seja um Ur. Aprenda a saber viver aonde Deus te colocou. A Bíblia nos ensina sobre dons espirituais. A igreja de Cristo é dirigida por dons espirituais. Não tem nada a ver com cargos. Não tem nada a ver com estatuto. São dons dados pelo Senhor, para que cada um edifique a igreja. Por que muitas igrejas nossas estão doentes por aí? Por que tantos problemas? Porque as pessoas querem um ao lugar dos outros competir. Naquele momento ali, não dava para Ur chegar para Moisés e falar, Moisés, você está cansado, senta aqui na pedrinha, me dá o bordão que eu vou ficar aqui no teu lugar. Era com Moisés a missão. Deus escolheu a dedo Moisés e preparou ele desde menino no ventre da mãe dele, de Joquebede, lá naquele riacho, preservando a vida dele, fez com que o faraó treinasse, criasse, capacitasse durante 40 anos de todas as ciências necessárias, porque o povo ia ser liberto e precisava de um líder capaz. Deus usa todas as nossas habilidades, a nossa cognição, as nossas capacidades, expertises que se chamam hoje. Que coisa boa! Seja a mão que apoia o pastor, o missionário, ou você, minha irmã, não queira o lugar do teu marido, você, marido, não coloque a mulher no teu lugar, não coloque os filhos no teu lugar. Dentro de igreja, nós apoiamos uns aos outros. Louvado seja Deus. Não houve briguinha ali entre Arão e Ur. Não, eu vou, agora vai você. Ou não teve ninguém para falar assim, ô Moisés, deixa isso aí, tu tá velho. Não, aqueles mimimi de gente chata, enjoada dentro de igreja. Não, eles foram segurar a mão de Moisés. A gente aprende que mesmo no ambiente do poder do reino, do evangelho, a gente se cansa, a gente é humano e sempre seremos, porque o poder vem do Senhor. Amém? Não tem pastorzão, não tem igrejona, não tem unção de não sei o que lá, não tem apóstolo, todos falsos, já falei para vocês, não tem o fulano de tal, não tem político, não tem nada, não tem ninguém, é Deus. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nesse momento, nós vamos perceber essa ação, o entendimento, e eles estavam ali ao lado dele, ele se assentou, sustentava-lhe as mãos, um do lado do outro, assim lhes ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. A peleja começou de manhã, irmãos, o dia todo. Pensa aí em 12 horas, começou às 6 horas da manhã, vou considerar que 12 horas, 6 da manhã, 6 da noite, o pôr do sol, o dia todo lá em cima na peleja, de mãos levantadas, de 3 homens que não pararam, creio que nem para ir no banheiro, nem comer, e ficaram ali. Ur e Arão se cansaram também em algum momento, mas o texto diz que eles estavam ali sustentando as mãos de Moisés. Por quê? Por causa de tudo que estava acontecendo. Porque 3 homens obedientes estavam no cume do monte, um outro obediente liderando a peleja, tanto com os outros homens valentes para lutar contra o inimigo. O reino de Deus, como diz o Evangelho, é conquistado na força, não no sentido de que a gente conquista a salvação, mas depois que nós estamos no reino, é luta, irmãos. Não é essa vidinha aí boa desse evangelhozinho falso que tem sido pregado, consumista, relativista, adaptado, aculturado. A coisa tá feia, meus irmãos. O negócio tá feio. Vai ficar cada vez mais difícil, como diz o apóstolo Paulo nos últimos dias. Falsos profetas, o povo com comichão nos ouvidos. O pessoal quer ouvir o discursozinho bonitinho, porque não quer ouvir palavra dura, porque fica magoado, né? Aí fica esses liberais aí. Irmãos, tenho lutado muito contra esses caras. Esses que estão corrompendo a palavra do Senhor. São perigosos teologicamente. As mãos estavam firmes até o pôr do sol. O texto diz que Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada na guerra. Deus deu a vitória. Estava lá na peleja, com a espada na mão, suando,
mas o Senhor estava através de outras pessoas. Ministério da intercessão. Quando Deus te incomodar por algumas coisas, vai orar. Se tu levantou de madrugada do nada, vai orar. No trabalho, Deus te fez lembrar de uma pessoa, ora por ela. Está em algum lugar, interceda. A gente não sabe ainda. Ore pelo Rio de Janeiro, estamos em campanha de Missões Rio, por uma vida abundante. Mas você precisa ter essa vida abundante, mas sendo obediente à palavra do Senhor. Tem que fazer. Então o texto diz assim: disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro. Está aqui. Aleluia por isso. A gente precisa escrever a nossa história também. Escrever a nossa história na vida das pessoas. Nós, como igreja, precisamos escrever as nossas histórias e contar para todas as pessoas como Deus sustenta a sua igreja, como Deus é o Senhor absoluto, registrado em meio a um lugar tão remoto, com tantas dificuldades. Deus levantou homens para que essa palavra tivesse para aqui na sua vida. Aleluia por isso. Leia esse livro, medite nele de dia e de noite. Não permita ser contaminado com a galera que está atualizando a Bíblia. Você quer saber um dos grandes testemunhos de que essa Bíblia aqui é a palavra do Senhor? É porque ela não entra em muitos países. Os imperadores, os líderes, presidentes, primeiros ministros ou essas nações que são totalitárias, como muitas que nós conhecemos, sabe por que eles não permitem que esse livro entre lá? É porque a palavra do Senhor, ela transforma a vida das pessoas. Vocês acham que isso aqui fosse um gibizinho, uma mentirazinha de uma galera religiosa? Eles nem iam ligar. E esses liberais que estão aí covardemente corrompendo a palavra do Senhor, nem sequer estariam nesses lugares pregando o evangelho, porque eles não estão aí para isso. Tu acha que eles vão dar a vida deles, botar a cara para bater se eles não acreditam nisso daí? Mas só que isso é um movimento espiritual. E tenho visto coisas acontecerem ultimamente aí que não é mole não. Deus tem revelado umas coisas aí de uma galera que não quer nada com o evangelho. No púlpito, tá bom? Repete a Josué, para que Josué não esquecesse. E não esqueçamos também que Josué vai ser o quê? Aquele que vai dar continuidade. E durante 40 anos Deus vai treinar Josué. E ele vai liderar. Josué não é profeta, Josué não é sacerdote, Josué era um general. E o texto diz em todo o livro que ele vai ser obediente ao Senhor. Ele não desobedeceu em nenhum momento, ele foi forte e corajoso até o final da sua vida. O texto diz que ele teve muitos dias e ele morreu bem. Aleluia por isso. Obediência ao Senhor, cumprimento da missão, liderando o povo de Deus. Como é bom estar no meio desse povo. Como é bom, irmãos, liderar parte desse povo, a minha paróquia querida de Cascamole, né? E outros irmãos que nos acompanham aí. Aí ele diz assim, Moisés edificou um altar. Adoração. A nossa vida hoje é o altar, mas na sua casa tem o altar do Senhor, nos seus negócios tem o altar do Senhor. Na igreja você adora o Senhor, tu vai lá passear de vez em quando, tirar uns cochilinhos, ficar no celular, ou ficar tomando conta da vida dos outros, tomar conta de sua vida. Mas o que ele diz aqui? O Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. Nossa mente, quando pensa em bandeira, a gente vai pensar nas bandeiras hoje. É o estandarte. Mas no sentido literal do hebraico, a bandeira era o bordão. O estandarte era o bordão. A espada poderia ser a bandeira. Era um símbolo de que Deus estava naquele instrumento, não como algo de idolatria ou como um objeto poderoso, não. Era um símbolo. E Deus estava usando aquela pessoa. E naquele momento, Moisés diz, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a sua bandeira? O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. A igreja de Cristo, o estandarte, a bandeira, o evangelho é Cristo. Eu que sou um batistossauro, raiz, tenho visto algumas coisas em nossa convenção, denominação, que nos entristece muito nas igrejas, alguns colegas. Irmãos, nós precisamos honrar essa bandeira, honrar. Aqui, isso aqui é uma bandeira, isso aqui é um estandarte, olha. Jesus transforma. Então, diante disso, ele dá esse nome e está registrado para mim e para você. Como é que você tem vivido a sua vida?
Tem levantado verdadeiramente a bandeira do Evangelho? Tem vivido com segurança? Tem entregado ao Senhor a oração? Você tem confiado no Senhor, ser forte e corajoso como cantou o Prisma? Irmãos, não sei o que você está vivendo agora, mas em nome de Jesus, toma atento, se apruma, coloque-se de pé. Cuidado, estamos vivendo numa sociedade que está sendo psiquiatrizada. As pessoas estão com laudos direto, estão com transtornos, estão com diagnósticos, estão medicadas. Cuidado, o Senhor é nossa bandeira, o Senhor está conosco em todo o tempo. E o mundo que está à nossa volta só tem a nós, só tem a igreja. Não existe outros para pegar a igreja. A igreja não é uma ONGzinha humanitária como estão transformando. Nós podemos ter os projetos que fazem parte, mas nós somos igreja de Jesus. Sem contar os politiqueiros aí, esses eventos que estão acontecendo no Brasil. Meu Deus do céu, é uma vergonha ser pastor. Isso é uma vergonha ser evangélico. Pastores, em vez de ir para o púlpito pregar a graça para salvar os supostos pecadores, vão com discurso de ódio para os púlpitos, para os palanques, gerando um prejuízo para o reino de Deus. Está começando uma rejeição enorme por causa disso. O Senhor é a nossa bandeira. Louvado seja o nome de Deus. Talvez você precise, a partir de hoje, a exemplo de Moisés, levantar as mãos diante da missão que você tem. Você precisa apoiar os braços daqueles que estão com uma missão diferente. Que você seja um Josué ou uma Josué, que você seja um Moisés, que você seja uma mulher de Deus, que como Ur, que só tem 2 menções dele nesse evento e em outro evento também, mais nada. Alguns vão dizer que ele seria casado com Miriam, ele seria cunhado de Moisés. Lembrando que Arão era irmão. Arão vai dar mole, né? Naquela questão do bezerro de ouro. Depois vai dar mole lá na frente. Nadab e Abiú, os 2 filhos corruptos, vão apresentar fogo estranho. Mas Ur a gente não tem mais nada. Mas o que ficou para a memória é que juntos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, cada um com o seu dom, cada um no seu lugar, a gente vai conseguir vencer as pelejas, vencer as lutas, os amalequitas dos dias de hoje e sempre dizer: o Senhor é a minha bandeira. Amém, queridos? Amém? Ó, domingo, dia dos pais. Se você tem pai ainda, dá um abraço nele, leva um presente. Eu tenho que ir lá visitar o Portuga. Meu pai vai fazer 80 anos, cara. Não mole não. Rapaz. Espero ganhar uns presentezinhos aí dos filhos. É sempre bom. Celebre isso. Estaremos na igreja, se Deus permitir, no domingo que vem. Um culto de ação de graça pelos pais da nossa igreja. E juntos, irmãos, vamos caminhando um dia de cada vez, como eu sempre digo para vocês. Um grande abraço. Fique na paz. E até lá. Tchau.